Você sabe o que é um documento para a história? Será que os caras estão procurando a CNH do Robespierre? Pode ser. Você sabe o que é um monumento? Será que todos os documentos são também monumentos? Uma CNH é a mesma coisa que uma estátua? Será que a gente está procurando a CNH do Borba Gato? Pode ser. Ou será que o Walter Benjamin estava certo quando disse que todo monumento é um monumento de cultura, que todo monumento de cultura é um monumento de barbárie? Vamos saber agora? Vamos descobrir. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o canal do História Pirata. Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje é um vídeo muito interessante, mas antes de começar o vídeo muito interessante de hoje, eu queria lembrar as pessoas que nos assistem que este podcast ele tem um apoio, né? Ele é apoiado pelo Se Liga, Enem Vestibulares, que é um canal que tem também uma plataforma de estudos, de textos, enfim, voltadas para o Enem e outros vestibulares também. Então, quem quiser saber um pouco mais, vai aqui na descrição, que há algumas informações, e aqui na descrição talvez uma possibilidade de desconto, quem quiser indicar para colegas, amigos, e amigas também, evidentemente, que estão estudando para o vestibular, acho que vale a pena. Nós estamos lá, temos a nossa participação lá no Se Liga também. Você né? tem vídeo gravado? Tenho vídeos gravados, você tem também? Eu não tenho, mas estão prometendo que eu vou ter também, hein? Vamos ver, para você descobrir se eu estou lá ou não, vai ter que se inscrever aqui no Se Liga, para que a gente possa continuar, inclusive, gravando os nossos vídeos. Isso. É graças a eles que isso aqui está funcionando até agora. E bom, a discussão de hoje é uma discussão muito elementar para nós historiadores. É um texto, a gente vai falar de um texto que todo mundo lê quase, enfim, ou ouve falar nas suas graduações, que é o texto do Jacques Le Goff, Documento e Monumento, que tá, eu e o Rafinha, a gente tem edições diferentes, né? Você tem essa edição da editora Unicamp. Eu tenho uma edição melhor e você tem uma edição pior. É basicamente isso. As edições 70, sim, são excelentes, assim, mas ela está fragmentada em volume 1, volume 2, parte 1, parte 2. Eu só tenho a parte 2. E hoje a gente está aqui de volta com um abecedário de história na letra D ou na letra M. DM. DM. Documento Manda DM monumento. aqui pra gente. Documento, monumento. Mas é claro, o assunto que a gente vai falar hoje, ele tem várias perspectivas, várias possibilidades de visão. Hoje a gente vai falar de uma delas, que é a perspectiva do Jacques Le Goff, um grande historiador aí do século passado, né? Que nesse texto, Documento e Monumento, a gente vai falar dessa perspectiva. Depois a gente vê outras, vê críticas que o Le Goff sofreu e coisa e tal. E aí eu queria começar esse vídeo com a seguinte questão: o que sobrevive do passado? Le Goff responde: não é tudo que existiu. Nem tudo que existiu no passado sobrevive no presente, óbvio. O que sobrevive no presente daquilo que existiu no passado é produto quer das forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo, isso, e aí cabe tudo, quer das ações dos historiadores. Nós temos algum impacto no que sobrevive, tá bem pequeno talvez, do que sobrevive do passado no presente. Então, o que sobrevive do que existiu no passado no presente é produto das forças do desenvolvimento temporal do mundo, quer dizer, de um monte de coisa, e também das ações dos historiadores. E aí, quando ele fala dos materiais do passado que sobrevivem no presente, ele apresenta uma primeira divisão. Ele fala, desses materiais do passado que sobrevivem no presente, a gente pode falar em monumentos e documentos. O que seriam os monumentos? Monumento, aí ele traz a palavra em latim, monumentum, ele remete a men, quer dizer, essa ideia de men, ela exprime uma das funções essenciais da mente, que é a memória. O verbo monere significa fazer recordar. Então, o monumento ele faz recordar. Mas, ao mesmo tempo, e é importante lembrar que eu acho que esse é um aspecto extremamente interessante de quando o Le Goff faz essa reconstrução linguística da palavra monumento, é que esse recordar tem um propósito. Sim. Esse recordar não é meramente eu vou retomar coisas do passado porque eu sou capaz de lembrar coisas do passado. Porque eu quero. Exatamente. Então qual é esse propósito? É um avisar, é um iluminar. Fazer instruir, né? É um instruir, é um sinal do passado. E aí ele fala que o monumento, então, é tudo aquilo que pode evocar o passado e perpetuar uma recordação. E aí isso pode ser feito, respondendo a sua pergunta, em dois sentidos. Pode ser uma obra de arquitetura
ou de escultura de caráter comemorativo. Então, um arco do triunfo, uma coluna, um poste. Então, esse arco quer rememorar os feitos do imperador romano, ou quer evocar supostos feitos do imperador romano. Então, uma coluna, etc. Mas pode ser também um monumento funerário. Quer dizer, e aí é um caso bem específico, de perpetuar a recordação de um morto. Então, o monumento age nesse aspecto. E o monumento, até mesmo nesse sentido, né, Dani, eu acho que esse é um ponto importante, ele consegue assumir formas mais abrangentes do que essas que você citou, que talvez sejam as mais óbvias, elementares, né? Então, a estátua, o monumento funerário, coisas que a gente já está acostumado a se referir como monumento. Isso. Mas dentro da perspectiva do próprio Legoff, outras coisas mais cotidianas também podem ser concebidas enquanto monumentos. A rua é um monumento, o viaduto é um monumento. Aliás, inclusive, a partir do momento em que a gente escolhe dar nome de rua de alguém, a gente monumentaliza aquele passado. E aí, voltando na sua origem linguística da palavra monumento, a gente faz lembrar, a gente... Aí eu vou entrar no mérito, né? Eu tô com um formigamento metafórico, tá, gente? Não se preocupem. Porque você já está entrando, quase chegando na conclusão do que ele quer chegar. Não, meu ponto é, a gente faz lembrar e a gente deveria fazer instruir. Era só essa colocação que eu queria fazer. Não sei se a gente sempre é bem sucedido nesse fazer instruir das memórias que a gente constrói sobre esses monumentos. Não vou te responder, porque se eu responder eu vou chegar na conclusão do texto. Até porque eu não te fiz nenhuma pergunta, né? Ah, mas você colocou um ponto. Mas porque o monumento, em princípio, é isso. O documento, por sua vez, remete a docere, né, docere, ensinar, tá? Quer dizer, só que é depois que a ideia de documento muda, significando prova, né? Então há uma historicidade também da própria ideia de documento. O sentido moderno de documento, que não é o sentido antigo, pensa o documento ali como testemunho histórico. Essa visão do documento como um testemunho histórico, esse documento fala sobre a época antiga, é uma visão que vem do século XIX, principalmente, então muito recente do ponto de vista histórico. Então, para a escola histórica, tradicionalmente chamada de positivista, esse nome positivista é um nome complicado, mas para esses assim chamados positivistas, o documento é o que fundamenta o fato histórico. O documento é a base de uma prova objetiva. Então, esse é o primeiro ponto aqui desse vídeo. No século XIX, vem uma ideia do documento como prova. Então, eu, historiador, vou falar algo sobre Carlos Magno. Este documento prova o que eu estou falando. E aí, o Legoff, nesse texto, cita o Fustel de Coulanges, nas páginas do primeiro capítulo do texto A Monarquia Franca. Fustel de Coulanges diz assim: a única habilidade do historiador consiste em tirar dos documentos tudo o que eles contêm e não lhes acrescentar nada do que eles não contêm. O melhor historiador é aquele que se mantém o mais próximo possível dos textos, dos documentos. Então, isso é uma concepção que ganha forma no século XIX. E quando o Fustel de Coulanges fala documento, ele quer dizer texto escrito. Né? Documento igual a texto escrito. Então, o Fustel de Coulanges fala, existe uma história fundada em documentos e existe, em contrapartida, a história fundamentada em monumentos. A história fundamentada em monumentos não é científica. Ela exprime o patriotismo, e aí ele cita os monumentos à Germânia, enfim, tem toda uma história. Então, no século XIX, vem uma noção que contrapõe essas duas coisas. Por um lado, o documento, a prova, a fonte, a verdade. Por outro lado, o monumento, a subjetividade, o patriotismo e coisa e tal. Então, diz o Jacques Legoff, diz esse historiador, há, ao longo do século XIX e XX, um triunfo bem lento, não é um triunfo repentino, momentâneo e brusco, mas um triunfo do monumento sobre o documento. Não, um triunfo do documento sobre o monumento, ao contrário. Né? Um triunfo do documento sobre o monumento. Com a escola chamada de positivista, o documento triunfa. E o documento entendido como texto. E isso permanece, de alguma maneira, até hoje. Veja, você pega lá, o meu historiador adorava... O meu historiador... Estou confundindo as palavras hoje. O meu orientador do doutorado, do mestrado, Modesto Florenzano, adorava essa citação do Samarran. Né? Não há história sem documentos. Sans document, pas d'histoire. Né? Não há história sem documentos. Lá no curso que o Georges Lefebvre deu na Sorbonne, nos anos 40, ele diz, não há notícia histórica sem documentos. E depois ele deixava isso mais preciso.
pois se os fatos históricos não foram registrados em documentos, ou gravados ou escritos, aqueles fatos perderam-se. Porém, a questão é, no século XIX, documento igual a texto escrito. Sobretudo, não para todos, tem exceções. O Legoff fala disso. Mas há uma concepção geral de que documento igual a texto escrito. No século XX, a noção de documento se amplia. E aí, a gente pega o Lucien Febvre, que está ligado à revista Analyse d'Histoire, e a gente fala numa escola dos Annales. O Lucien Febvre diz assim, a história se faz com documentos escritos, sem dúvida. Mas quando esses documentos escritos existem. A história pode fazer-se sem documentos escritos também, quando os documentos escritos não existem. Contudo, o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel na falta de flores habituais. Então ele fala, o historiador faz o seu mel a partir das flores. E se não tem documento escrito nessa flor, pá de problema, a gente usa outros documentos. Quem não tem cão, caça com gato. Maravilhosa essa sua metáfora. Você realmente é um grande intelectual. Logo, o historiador pode usar como documentos signos, paisagens e telhas, formas do campo e das ervas daninhas, eclipses da lua, atrelagens de cavalos de tiro. Quer dizer, outras coisas que não textos escritos podem ser documentos. Aí ele diz, numa palavra, com tudo que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. Homem aqui no sentido de ser humano, né? O Mark Bloch, no texto A Apologia da História, um clássico para nós, ele diz assim, seria uma grande ilusão imaginar que a cada problema histórico corresponde um tipo único de documento. Não! Que historiador das religiões se contentaria em consultar os tratados de teologia ou as recolhas de hino? O historiador das religiões sabe bem sobre as crenças e sensibilidades mortas, as imagens pintadas ou esculpidas, as paredes de santuários, o mobiliário das tumbas, tudo isso é documento também, e não só o texto escrito. Eu posso fazer uma recomendação pra galera aqui, Faça Dani? uma recomendação pra galera. E se aqui no canal do História Pirata a gente já tiver um vídeo, que é o meu vídeo sobre fotografia, que traz parte dessa discussão, né? Da imagem Afinal de como contas, documento. A imagem é um documento não escrito no sentido das letras, né? Uma escrita visual, mas que também está atrelada a todo esse processo, né? O próprio Burke... Fala pra clicar aqui, ó. Fala pra clicar aqui? Clica aqui, ó. Clica aqui, ó, e vai direto pro vídeo. Pô, sempre quis fazer isso, cara. Bom demais. Nossa senhora. É uma sensação, assim, muito boa. Nossa, clica aqui, clica em todos os lugares. Agora, a grande questão é que esse debate, no que diz respeito à fotografia, ele é um debate muito semelhante, que envolve justamente todas essas coisas. Mas eu gosto sempre de pontuar uma questão aqui, Dani, que a gente também não pode cair numa narrativa bastante comum aqui, de achar que os análises estão resolvendo todos os problemas da humanidade, de achar que os franceses descobriram o mundo. Exatamente, né? Usa-se imagem para produzir história na Idade Média. Sim. Né? Então, assim, não é um ímpeto revolucionário, ninguém está reinventando a roda. Mas, com certeza, há uma perspectiva, e você usou a expressão que a gente amplia a perspectiva do documento. Eu acho que a gente amplia as questões metodológicas do fazer história. Né? É mais isso do que simplesmente falar, pode usar isso. A gente já podia usar isso. Sim. É que metodologicamente a gente não estava pautado em como usar isso, nas diferenças que isso vai ter para o texto escrito e assim por diante. Então esse é um ponto importante, sobretudo para jovens historiadores e historiadoras que nos assistem, né? Que a gente é um pouco crítico de um certo discurso que a Escola dos Análises fez. Né? Esses caras, o Lucien Febvre, o Mark Bloch, fizeram sobre eles mesmos. São gigantescos historiadores que são extremamente importantes, mas a gente tem uma perspectiva da nossa própria formação acadêmica do Brasil, né? Sim. Quer dizer, desculpa, mal aí, Brasil, do Sudeste, é isso. A gente tem uma influência muito grande nas nossas academias, dessa escola francesa, dos Annales, e aí às vezes a gente acabou meio que rodando, preso dentro dessas perspectivas. Sim. É só a gente estar buscando ampliar essas ideias e de forma nenhuma rebaixá-las, inferiorizá-las
ou negar a importância delas, né? Mas vamos fechar esse parênteses e voltar ao texto do Legoff, né, essa perspectiva. Então, há no século XX uma ampliação da noção de documento, das possibilidades de uso do documento. E aí o Legoff diz que nos anos 60, da década de 1960, isso ganha um outro peso numa verdadeira revolução documentária, diz ele. Quer dizer, é uma revolução quantitativa, quer dizer, os objetos da história se ampliam, né? Então, tem um texto, né, bastante conhecido que diz: desafio você a me dizer alguma coisa na humanidade que não possa ser objeto de estudo da história. Tem história de tudo, tem história dos cheiros, das cores, das roupas, né? Se amplia muito. Mas não é só uma revolução qualitativa, é também uma revolução quantitativa. E depois, a intervenção do computador é fundamental para isso, uma história quantitativa. E aí o Legoff cita uma passagem do Glenisson para dizer que é mais que uma questão puramente técnica. Né? Glenisson diz assim: no início estava o documento, antigamente. Hoje, no início está o problema. Quer dizer, a gente não vai ao documento simplesmente por ir ao documento. A gente vai com problemas, com questões. E busca nesses documentos responder essas questões. Tá? Isso, nos termos do François Furet, é uma revolução na consciência historiográfica. Entender que se parte do documento. Então não há história sem documento. E o documento de nada serve se não existir um problema a ser resolvido. Tá? Antigamente, ao longo da história, quando se fazia crítica do documento, geralmente essa crítica era buscar a autenticidade desse documento, se ele é verdadeiro ou falso. Então, um caso clássico é, no Renascimento, Lorenzo Valla, que foi um humanista importante do Renascimento, ele pega um texto que era uma suposta doação de Constantino que foi o imperador romano, no qual Constantino dava o Vaticano para a Igreja Católica. O patrimônio de São Pedro. Patrimônio de São Pedro. Aí Lorenzo Valla pega esse texto, encontra nesse texto palavras que não existiam na época de Constantino. E assim ele descobre que é um documento forjado depois. Que era a questão do Pepino Breve, né? É uma questão atrelada a um processo medieval onde se resgata esse documento que a gente sabe que é falso, né? Que a gente sabe que não remetia de fato à antiguidade romana, mas que foi utilizado como se ele fosse autêntico para justificar uma ação daquele contexto, né? Só que aí, com o Mark Bloch, com o Legoff e muitas outras pessoas, a gente começa a pensar o documento de outra maneira também. Vamos ler aqui o Mark Bloch. O Mark Bloch diz: não obstante o que por vezes parecem pensar os principiantes, os documentos não aparecem aqui ou ali do nada, por um efeito dos deuses ou qualquer coisa aqui. A presença de um documento ou a ausência de um documento nos arquivos, numa biblioteca, num terreno, dependem de causas humanas. Quer dizer, por que o documento foi parar lá? Como é que ele chegou ali? Por que ele está ali? Isso já é uma questão. Por que ele está nesse arquivo e não naquele? Depende de causas que podem ser analisadas também. E os problemas postos pela sua transmissão, quer dizer, como é que esse documento chega aqui, longe de serem problemas irrelevantes, eles tocam na grande questão do passado. Tá? Porque o que se coloca em jogo aqui é nada menos do que a passagem da recordação através das gerações. Isso é história também. Então, para dar um exemplo concreto, quando eu fui lá nos arquivos públicos do Pará, eu encontrei lá um texto escrito que era uma reprodução de um decreto de Napoleão. E aí a primeira coisa que eu me perguntei por que aquilo está ali? Eu lembro que eu até conversei com um colega, com um amigo meu de Brasil Colônia para tentar entender e tentar entender como aquele documento parou ali, um texto escrito à mão de um decreto de Napoleão, como é que ele está lá em Belém. Isso nos revela muitas coisas sobre a história, isso nos ajuda a entender. E aí o Legoff cita um tal de Paul Zumthor, que faz uma distinção mais interessante entre documento e monumento. Um tal de Paul Zumthor não, né? Ele cita o Paul Zumthor. Sim. Que eu quis dar uma informalidade. Uma informalidade. Parece que você encontrou o Paul Zumthor na esquina, cara. O que é isso? Não, o grande... É o tal do Rafinha, o tal do Daniel, né? Tá bom. Você tem razão. Mas, enfim, qual que é a distinção que ele faz? O documento, diz o grande Zumthor, responde a uma intenção de edificação. Não, os monumentos, né? Os monumentos respondem a uma intenção de edificação. Quer dizer, no duplo significado de edificação, de elevação moral e de construção de um edifício. Os documentos, por sua vez, respondem a necessidades de comunicação. Aí ele diz, o documento torna-se monumento quando ele é utilizado pelo poder. Então, um poderoso pega um documento e utiliza para se edificar. E aí esse documento é monumentalizado.
Mas aí o Legoff coloca a pergunta, mas existe documento isento? Existe documento neutro? Existe documento que está alheio a qualquer relação de poder? Existe, Rafinha? Não, de jeito nenhum, né? Inclusive, você citou uma coisa que eu gosto muito de propor para as pessoas pensarem, que é a questão do arquivo. Porque a existência do arquivo parte de um pressuposto que para a gente é fundamental, chamado não dá para guardar tudo. Não dá para arquivar tudo. Então, normalmente, quando a gente pensa no arquivo, a gente pensa naquilo que a gente guarda. Mas a gente deixa de pensar em algo que é tão ou mais importante do que aquilo que a gente guarda, que aquilo que a gente não vai guardar. Então, o arquivo, ele é um instrumento de poder na medida em que ele escolhe, e óbvio que eu sei que o arquivo não é uma instituição com vida própria, mas submetida a uma política, submetida a um governo, etc. Então, o arquivo, ele escolhe o que ele guarda e ele escolhe o que não vai ser guardado. Até mesmo, Dani, a gente pode trazer outras esferas do poder. Porque talvez a galera que esteja vendo a gente esteja pensando, o político X usou o documento para ganhar uma eleição, etc. Mas, dentro dessa mesma esfera que eu estava propondo aqui de pensamento, a gente pode lembrar que os mecanismos de poder político, eles também podem, a partir do descaso, desedificar documentos. Porque a gente teve o exemplo de alguns anos atrás, quando o Arquivo Nacional não tinha ar-condicionado. Né? O ar-condicionado não estava funcionando no Arquivo Nacional. Acho que hoje as coisas estão melhores, mais resolvidas. Mas imaginem vocês o que acontece com um papel do século XVII, no Rio de Janeiro, quente para um caramba, úmido para um caramba, sem ar-condicionado. E aí, é intencional, não é intencional? Mas é o poder agindo sobre o documento naquele momento. Sem sombra de dúvida nenhuma. Então, não, Dani, não existe nenhum documento isento, né, de relações de poder. de forma nenhuma. É isso. E aí o Legoff diz assim, a concepção do documento-monumento é, pois, independente da revolução documental, e entre os seus objetivos está o de evitar que esta revolução necessária se transforme num derivativo e desvie o historiador do seu dever principal, a crítica do documento, qualquer que seja ele, enquanto monumento. Então, resumindo, para ser mais claro, o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado. Todo documento é produto de uma sociedade que o fabrica e essa sociedade tem relações de força nela. Então, só a análise do documento enquanto monumento permite que a memória coletiva recupere e que o historiador o utilize cientificamente, isto é, conhecendo ele, entendendo o que está em jogo ali. E aí ele cita um exemplo, que é um trabalho da Monique Clavel-Levesque. Ela pega um documento que era uma descrição da Gália, e ela entende que aquele documento, na verdade, era também, ele tinha um uso pelo poder. Quer dizer, ele tinha como propósito exaltar o domínio romano na Gália. Então, esta crítica do documento enquanto monumento é fundamental. E aqui citando de novo o Legoff. Nessa minha edição aqui da 70, está na página 115. O documento não é inócuo, não flutua no vácuo. Ele é, antes de mais nada, um resultado de uma montagem. Montagem que pode ser consciente ou inconsciente. Uma montagem da história, de uma época, de uma sociedade, etc, etc. E também das épocas sucessivas. Então, se esse documento foi produzido no século VII, o que as épocas fizeram com ele? Como é que ele foi esquecido, se ele foi esquecido? Você sabe, Dani, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Há um historiador, inclusive, atrelado a uma geração dos Anália, chamado Bernard Lepetit. E ele tem um texto que, se não me falha a memória, é chamado de Por uma Nova Hermenêutica Urbana. E o Lepetit, nesse texto, ele usa uma metáfora que eu gosto muito, que tem tudo a ver com o que você está falando. Ele compara a cidade a um palimpsesto. O palimpsesto é um pergaminho, né, utilizado lá no Egito Antigo, que você escreve sobre ele, e se você precisar apagar, você tem que raspar o texto, né? Então você corta ali um pedaço daquele pergaminho e escreve de novo. Corta e escreve de novo, escreve de novo. E cada vez que você corta, cada vez que você raspa esse pergaminho, ficam as marcas ali. E as cidades e os monumentos que a gente está aqui estabelecendo, sejam eles do século VII, sejam eles do século VIII, do século IX, do século X, eles deixam suas marcas no tempo.
Então, a gente teve exemplos recentes aqui em São Paulo, recente pode ser, coisa de 10 anos atrás, em que estátuas de jesuítas eram manchadas de vermelho, para fazer uma alusão à questão, né, de como muitos jesuítas acabaram tratando algumas comunidades indígenas aqui no território do Brasil, ou a questão das estátuas dos bandeirantes, né, talvez um dos grandes assuntos em voga nos últimos anos em relação a isso. A ideia de que alguém colocou fogo na estátua do Borba Gato, independentemente se achar legal ou não achar legal, reconstrói aquele monumento. É mais um raspado em cima desse palimpsesto, né? Mais uma narrativa sobre esse monumento. É isso aí. Exatamente, né? Legal, cara. Mas e aí, Dani? Todo documento é um monumento, então? Você tá com o Legoff nessa? O documento, diz o Legoff, ele é uma coisa que fica, que dura. E o testemunho, o ensinamento que ele traz, deve ser analisado justamente desmistificando o seu significado aparente. Então, diz o Legoff, o documento é monumento. Ele diz isso na página 115 da minha edição, da sua eu não sei. Ele resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro uma imagem de si. Esforço esse que pode ser consciente ou não. Então pode ser que de fato eu escrevi esse texto para que o futuro ache que o domínio que nós romanos fizemos sobre a Gália é legal. Ou pode ser que não, mas mesmo assim eu passo uma imagem. Então, no limite, não existe documento verdadeiro ou falso. Né? Ele fala, todo documento é mentira. Ela é mentira no sentido que ele não é apenas aquilo que aparenta ser. Nesse sentido que todo documento é mentira. Então, cabe ao historiador não fazer papel de ingênuo e fazer a crítica ao documento. Crítica essa que envolve também a crítica externa, né? Como esse documento parou lá e etc, etc. Isso levanta várias questões que a gente vai abordar em outros vídeos, né? O que muda, por exemplo, quando eu, Daniel, analiso um documento que eu encontrei na Gallica, que eu encontrei na internet, num depósito virtual de arquivos. É diferente. Eu perco a materialidade daquele documento, por exemplo. Né? Às vezes a materialidade ela é importante. Se ele está rasgado aqui, se ele está rasgado ali. A gramatura do papel, a tinta, se há mancha, se não há mancha. Isso nos diz coisas sobre aquela fonte. Isso às vezes pode se perder. Se eu apenas leio a versão digitalizada, como acontece. Ou até mesmo se você tem ele digitado, você perde as intenções da escrita, a forma da letra, que pode ser indicativo de uma série de outras questões na análise daquele documento. E eu acho legal, a gente já caminhando aqui para o fim, retomar a ideia lá do Fustel de Coulanges de que o papel do historiador era falar apenas, retirar tudo que é lá de dentro e não acrescentar nada. Eu acho que o papel do historiador é justamente o contrário, né? Porque se a gente só servir para falar o que está lá dentro, é mais fácil a gente pegar o documento e passar na mão das pessoas. E aí, né? Tá aqui, ó. Tudo que tá aqui é o que já tá aqui. Então, o nosso trabalho é justamente o oposto, né? Eu acho que é a gente falar sobre o que tá lá dentro e nem sempre é tão fácil de ler, é tão fácil de perceber e assim por diante. Mas ainda, uma última coisa, Dani, eu queria voltar na fala que eu trouxe lá do começo sobre instruir. Eu acho que a gente tem se perdido um pouco nessa parte tão fundamental da instrução. Então, as estátuas, elas instruem, né? Os nomes das ruas, elas instruem. Eu acho que isso também é uma coisa para a gente começar a pensar, até mesmo na crítica clássica do Benjamin, sobre os monumentos de cultura serem monumentos de barbárie. Será que a gente também não perde os seus aspectos culturais? Será que a gente não espera que eles caminhem sozinhos e a gente acaba se afastando deles? São questionamentos válidos, você não pensa nisso? Eu acho. São questionamentos importantes, mas preciso pensar mais sobre isso. Fechou. Então pensa enquanto a galera espera o nosso próximo vídeo. É isso, muito obrigado por você que assistiu a gente até aqui. Tamo junto e até o próximo programa. Falou, pirataria!